Se você fosse capturado pelo Jigsaw e ele dissesse que queria jogar um jogo, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Jeff e Lynn, tentando de toda forma sobreviver ao doentio John Kramer, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar as armadilhas em Jogos Mortais 3. Esse cara está completamente louco por vingança. Eric é um policial que foi enganado pelo Jigsaw e perdeu em seu jogo doentio, sendo nocauteado e acorrentado por Amanda em um cano, na exata sala onde aconteceu o jogo de Adam e Gordon. Sem saída e desesperado, o policial começa a procurar formas de escapar, tentando alcançar uma arma que estava ali, mas como já era de se esperar, o cartucho estava vazio. Desesperado, ele usa seu sapato para alcançar a lanterna e ver o que tinha à sua volta. Além de vários canos e o corpo de Adam, Eric encontra uma serra e tenta usá-la para cortar as correntes, só que não funciona muito bem, já que elas eram extremamente grossas. Procurando um pouco mais entre a escuridão, o policial vê um pé desconectado ali do lado e entende para que servia a serra. Ele até cogita essa possibilidade, mas percebe que seria arriscado demais. Procurando um pouco mais, o cara vê a tampa de vaso que Adam usou em seu jogo, e sem outra possibilidade, o homem quebra seu pé para conseguir soltá-lo da corrente, assim escapando sem ter que arrancar um de seus membros. Ok, definitivamente foi uma solução muito inteligente, isso porque no jogo de Gordon, um médico acabou desconectando o pé, o que lhe gerou uma hemorragia praticamente fatal, pois demorariam no máximo alguns minutos antes que ele perdesse completamente o seu sangue e virasse um defunto. A solução de Eric foi muito mais inteligente, apesar de ser bem dolorosa, pois quando a dor é grande demais, o cérebro ativa um mecanismo de defesa, que bloqueia os receptores nervosos da área afetada, impedindo que você sinta a dor do corte, mas quebrar um pé não se encaixa nesse quesito. Entretanto, diferente de Adam e Gordon, Eric sabia exatamente onde estava e como ir para a sua casa, ou até mesmo ele poderia parar em um orelhão na estrada e pedir ajuda, o que facilita demais a resolver o problema, já que aparentemente a porta dessa sala nunca é trancada pelos criminosos. Mas antes de esmagar o próprio pé, Eric poderia tentar fazer outras coisas, como desmontar a sua arma e usar as partes para tentar quebrar o cadeado de uma forma similar a uma que eu já mostrei em outros vídeos, usando duas chaves combinadas. Além disso, como eu já falei no primeiro vídeo de Jogos Mortais, ninguém tentou serrar esses canos, todo mundo vai para as correntes, mas simplesmente esquece dos canos enferrujados. Eles podem ter uma resistência muito menor que as correntes no seu pé. Ele até mesmo poderia serrar próximo da corrente onde está amarrado, e depois usar a própria corrente para continuar o movimento do corte. Sim, vai demorar muito, porém seria uma opção melhor do que esmagar o próprio pé na porrada. Algum tempo depois, vamos para Carrie, uma policial que era parceira de Eric e também sua amante. A detetive estava extremamente preocupada com seu desaparecimento, até que ela recebe uma chamada de Rigg, dizendo que encontraram um corpo, mas não sabiam se era de Eric. Preocupada, ela entra na sala, e o detetive forense Hoffman fala que aquele não era o detetive Eric, e sim apenas mais uma vítima do Jigsaw. Analisando a cena, o homem fala que o sujeito foi imobilizado por correntes, e voltando ao passado, vemos Troy acordando com correntes presas em sua carne por todo o seu corpo. Logo, a TV em sua frente liga, e Jigsaw pede para jogar em um jogo, pois apesar de ter nascido com tudo do bom e do melhor, tendo uma vida privilegiada, Troy foi preso diversas vezes, parecendo preferir mais a cadeia do que a liberdade. Então dessa vez ele teria que escolher um dos dois, quebrar as correntes para se libertar e ir embora dali, ou morrer explodido. Porém, após arrancar diversas de suas correntes, a última corrente estava presa na sua mandíbula, e aí o cara acaba não conseguindo retirá-la e se salvar a tempo, sendo explodido no processo. Então Carrie informa que tinha pesadelos frequentes onde encontrava Eric morto, e isso acaba com sua mente. Mas Rigg conta que Eric era um caso de desaparecimento, não de homicídio, e pede que ela direcione essa raiva para prenderem o verdadeiro culpado. Em seguida, Rigg fala que não entende como John conseguiu fazer mais uma armadilha, sendo que o cara estava à beira da morte quando o viram pela última vez. E percebendo isso, Carrie mostra sua genialidade, dizendo que aquilo provavelmente não foi feito pelo John, afinal o assassino gostava de se gabar dizendo que nunca matou ninguém, e sempre deu a chance das pessoas concluírem o seu jogo e escaparem com vida. Mas esse não era o caso, já que pelo que ficou sabendo, os oficiais tiveram que cortar a porta para entrar, pois ela foi soldada. Ou seja, a intenção de quem fez o jogo nunca foi deixar Troy ganhar. Essa descoberta parece incomodar Hoffman, até que uma das detetives diz que encontraram a fita do caso completamente intacta. Mais tarde, Carrie vai para sua casa tomar banho e tentar descansar, mas podemos ver o quanto ela estava abalada com o sumiço de Eric, vendo ele até em sua casa. Em seguida, a mulher se senta em sua cama assistindo às filmagens e checando as pistas, na esperança de encontrar algo, até que ela percebe uma coisa estranha. Aparentemente, alguém estava ali gravando de dentro do armário, então ela saca sua arma e atira, mas não parece acertar ninguém. Assustada, a policial abre a porta, mas enquanto estava distraída com a câmera, alguém a nocauteia. Quando acorda, Carrie se vê presa em uma armadilha mortal. Logo, a TV inicia sua fita, dizendo que Carrie passou a vida atrás de corpos, montando seus últimos momentos, pois assim como eles, a mulher estava morta por dentro.
vidro, e agora estaria junto com eles na morte. O jogo era simples, porém mortal. Dentro do jarro cheio de ácido, tinha a chave para se libertar do dispositivo que estava preso às suas costelas, e caso ela não conseguisse, seria finalizada. Desesperada, a mulher enfia a mão no jarro de ácido e tem a sua mão quase toda corroída, mas Carrie consegue pegar a chave com certa facilidade. Entretanto, quando abre o cadeado, o dispositivo não para, e assim ela vê o responsável pelo jogo se aproximando, entendendo que aquele dispositivo não era um quebra-cabeça solucionável, mas sim a sua sentença de morte, e aceitando seu destino, Carrie é finalizada. Bom, essas armadilhas não são tão simples de derrotar quanto as outras feitas até aqui, isso porque elas foram construídas na intenção de executar a pessoa que estivesse jogando. Nunca houve uma intenção real de deixar a pessoa escapar, como acontecia com as armadilhas feitas pelo John. Afinal, mesmo se Troy conseguisse se libertar, ele não teria como fugir da sala, e quanto a se libertar, aquela argola presa em sua mandíbula seria impossível de ser retirada sem o cara ir de base no processo, e já que a porta estava soldada, não havia saída fácil para o Troy. Porém, ainda tinham outras formas de se proteger da explosão. A primeira seria libertar os seus braços e pernas, aproveitando-se que a argola da mandíbula lhe permitia ter uma certa mobilidade pela sala, e aí colocar a bomba o mais longe possível, e se proteger usando aquelas mesas de metal. Isso porque o maior perigo daquela bomba eram os estilhaços, e não a explosão em si. Outra coisa que o homem poderia fazer era tentar arrancar a bateria para desativar o contador, pois mesmo que ele tentasse desarmar o dispositivo e tivesse a sorte de conseguir, às vezes esse tipo de bomba costuma vir equipada com um segundo gatilho de segurança, para garantir que a explosão ocorra. Porém, pode ser que ele tivesse sorte, e a bomba não tivesse essa medida implementada. Caso conseguisse sobreviver se escondendo atrás das mesas, ou até mesmo jogando a bomba pela janela de vidro, caso não esteja bloqueada por algo, Troy ainda teria que lidar com o sangramento e as possíveis infecções até que alguém viesse lhe resgatar. E talvez se protegendo ele teria uma chance. Afinal, o ursinho que estava acoplado à bomba não evaporou completamente, e até mesmo a fita do caso continuou intacta. Então a melhor estratégia seria jogar a bomba para um canto da sala e tentar ficar protegido no outro canto usando as mesas. É claro que ele ficaria no alcance da corrente, né? Mas com certeza o barulho da bomba explodindo chamaria a atenção de alguém, que ligaria para as autoridades, e eventualmente elas chegariam ali para socorrê-lo. Quanto a Carrie, essa mulher nunca teve a chance de escapar, pois como eu disse antes, isso aqui não é um jogo, é uma execução. Provavelmente isso aconteceu porque ela notou muito rápido que não era John que estava fazendo aquelas armadilhas, e precisou ser apagada para não desmascarar o verdadeiro culpado. E mesmo vencendo o seu jogo, ela foi finalizada. Ela poderia ter feito algumas coisas diferentes para não sofrer tanto na armadilha dela, como virar o ácido para não precisar enfiar a mão inteira no pote. Porém, a única coisa que salvaria a vida dela era não ser capturada na sua própria casa. Ela até agiu certo disparando na porta, porém é óbvio que ninguém estaria ali e mostraria para ela na TV a filmagem disso. Então, depois de atirar, ela deveria checar o seu quarto para ver se não tinha ninguém escondido ali, pois o mascarado que levou ela saiu praticamente do nada, pois do lado que ele apareceu só tinha uma parede. Então, provavelmente a pessoa estava escondida embaixo da cama, apenas esperando Carrie dormir, ou ficar distraída de alguma forma. Agora, com a Carrie sendo finalizada pelo jogo, isso deve servir de exemplo para os policiais que investigam um caso. Portanto, a partir de agora, todos os envolvidos no caso deveriam ficar em lugares secretos, até o responsável ser preso, e também viver sob constante proteção policial, ou até militar, já que nessa altura o assassino já pode ser considerado uma espécie de terrorista, ao ter finalizado uma detetive e também explodir uma bomba. Depois desse fim macabro, conhecemos a doutora Lynn, que tem uma vida digna de um filme de drama. O amante dela quer que a mulher se divorcie do marido. No trabalho, ela é constantemente repreendida por suas ações, já que Lynn não parece ter qualquer intenção de realmente ajudar os seus pacientes. Além disso, ela é parecida com o Dr. House e toma alguns negocinhos para ficar melhor. Depois de mais um dia exaustivo, Lynn vai até o vestuário esfriar a cabeça, até que ela percebe algo estranho. A coitada foi trancada ali dentro. Enquanto procurava desesperadamente uma saída, Lynn é atacada e fica inconsciente. Quando acorda, a médica se vê amarrada em uma cadeira de rodas, e logo a sua sequestradora aparece. Amanda usa uma faca para ameaçar a jovem, ordenando que ela fique quieta e a leva até onde estava seu mestre, John Kramer, que estava perto de bater as botas naquele momento. Isso porque o câncer, junto com os ferimentos causados por Eric, o deixaram à beira da morte. Lynn fica confusa à primeira vista por não conhecer o cara, mas o velho conta que era o paciente de Gordon e mostra seu prontuário para a jovem, perguntando quanto tempo ela achava que ele ainda tinha. A médica responde que com certeza ele não tinha muito tempo de vida restante, e Jigsaw então se acalma, explicando para ela sobre o jogo que ela iria participar agora. Amanda prende o dispositivo com cartuchos de escopeta no pescoço da jovem, e o Jigsaw conta que aquele dispositivo estava ligado ao seu monitor cardíaco, e caso seu coração parasse, ou ela saísse da zona demarcada, o dispositivo iria ativar, e ela iria dessa para melhor, pois como Lynn nunca fez questão de salvar a vida de seus pacientes, agora teria que fazer isso para proteger a sua própria existência, se caso ela realmente se importasse com a sua vida, já que Lynn engolia antidepressivos para esconder a dor, e negligenciava uma
marido e a filha, tendo todos os benefícios para progredir na vida, e mesmo assim os desperdiçando. Amanda continua explicando que do outro lado dessa sala tinha um monitor, onde estava rolando o último jogo do seu mestre. E Lin venceria o game e poderia ir embora se mantivesse Jigsaw vivo até que o outro cara completasse o seu teste, pois ele iria enfrentar uma sequência de desafios. Com isso, John pede que Amanda inicie seu último jogo, e então conhecemos o sujeito que vai ser testado. Jeff acorda em um caixote de madeira, completamente confuso, até que encontra uma fita ao seu lado. Ao tocá-la, o homem ouve Jigsaw pedindo para jogar com ele, pois há muito tempo, Jeff teve seu filho finalizado num acidente causado por um motorista bêbado, e desde então abandonou a sua esposa e sua filha pequena, negligenciando as duas e até a si mesmo em busca de vingança. E agora ele terá que passar por vários testes, para provar que realmente quer viver, e assim que todos eles forem finalizados, Jeff irá ficar cara a cara com o assassino de seu filho, aquele que ele tanto queria finalizar, e terá uma tarefa difícil, perdoar ou não o homem. Depois de ouvir a fita, Jeff entra em pânico e começa a se debater, derrubando o caixote no chão e conseguindo se libertar. Só que ele bate a cabeça no processo, fazendo com que o cara se lembre de como treinava todos os dias na frente do espelho as palavras que diria antes de finalizar o assassino de seu filho. Em seguida, ele vai até o quarto de sua filha, pois percebeu que ela tinha pegado um dos ursos de pelúcia do seu falecido irmão. E aí ele briga com ela por isso, mostrando o quanto o ocorrido afetou a sua mente. E ao amanhecer, antes de levar a garota para a escola, o homem é surpreendido por uma pessoa mascarada e é nocauteado. Quando finalmente consegue ficar de pé, Jeff nota que estavam lhe filmando e encontra um bilhete pedindo para que ele deixe o like no vídeo para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer, além também de virar um membro derrotador e receber os vídeos adiantados. E logo embaixo pedir para que Jeff abrisse a porta. Junto do bilhete tem uma chave e uma foto sua faltando uma parte. E com isso em mãos, ele segue caminho, sem saber das loucuras que vai enfrentar. Ok, as capacidades de se esconder de Amanda são a de nível ninja do Naruto, porque não é possível. Primeiramente, quando ela foi sequestrar a Carrie, além de ter conseguido entrar na casa dela e colocar uma câmera conectada à sua TV sem que ela notasse, e como se não fosse suficiente, como eu já falei antes, se vocês prestarem bastante atenção nos planos mais abertos, podemos ver que a Amanda surge do lado direito quando vai sequestrar a Carrie. Ali não tinha qualquer lugar para ela se esconder, ou seja, ou a Amanda tem o poder de se camuflar, ou ela é a mulher invisível. Não satisfeita em fazer isso, ela ainda conseguiu entrar no hospital lotado, trancar as duas portas do vestiário sem a Lin notar, e ainda conseguiu tirar uma médica inconsciente do hospital, sem ser notada ou parada pelos seguranças. Agora, quanto a Lin, Jigsaw disse literalmente que ela era uma peça fundamental em seu jogo, portanto ela praticamente tem uma carta branca para fazer o que quisesse. Amanda com certeza não lhe mataria, pois se fizesse isso, iria apenas diminuir o tempo de vida do seu mestre, que já estava perto de bater as botas. E o velho mal conseguia se mexer na maca, ou seja, ele seria incapaz de evitar qualquer ataque que a garota fizesse a Amanda. E como vimos anteriormente, existe uma chave que pode destrancar o colar de cartuchos. Então, juntando todas essas informações com o fato de que Lin está na oficina do grande Jigsaw, onde com certeza não faltam itens mortais, ela poderia arrumar uma arma, um objeto pontiagudo ou qualquer coisa do tipo, e tentar finalizar a Amanda longe dos olhos do Jigsaw, para garantir que o cara não arranque o próprio monitor cardíaco só para vingar a sua pupila. Em seguida, o plano seria procurar a chave e tentar manter John vivo até conseguir encontrá-la, e assim que se libertar, meter o pé dali e deixar o velho para morrer. Caso ela não quisesse fazer nada disso, Lin poderia tentar esvaziar aqueles cartuchos de escopeta, que são recheados com várias esferas, uma peça plástica e a pólvora. Se ela conseguisse cortar a capa do cartucho, ela poderia retirar todas as esferas e depois o plástico, e dessa forma ela poderia ficar mais tranquila para escapar do lugar, ou até mesmo finalizar a Amanda sem correr o risco de uma retaliação do Jigsaw, o que facilitaria muito para ela executar esse plano. Voltando a Lin, ela termina de examinar John e conta a Amanda que o cérebro dele está inchado, e precisavam levá-lo para o hospital urgentemente para retirar o líquido do crânio, pois com os equipamentos que tinham ali, seria impossível mantê-lo vivo, fora a falta de medicamentos. Mas Amanda lhe ameaça, dizendo que se o velho morrer, ela também vai. Só que Jigsaw para a briga, dizendo que Amanda não estava jogando conforme as regras. Nesse momento, a emoção faz o homem começar a convulsionar, e como não tinham os remédios necessários, Lin teve que segurar o corpo de John, até que os espasmos parassem. E aqui vemos o quanto Amanda se importa com o Jigsaw, ficando desesperada e chorando por vê-lo daquela forma. Depois de estabilizar a situação, Lin avisa pela última vez que precisam extrair o líquido levando ele a um hospital, mas Amanda se recusa, pedindo que a mulher faça uma lista do que seria necessário para fazer a operação, pois iriam fazer isso ali mesmo. Em paralelo, Jeff chega até uma porta onde estava escrito para ele enfrentar seus medos, e ao abri-la, ele se depara com um ambiente extremamente gelado, e uma mulher presa em sua frente. Ele se aproxima descobrindo que ela ainda estava viva, e ali perto tinha uma outra fita. Ao tocá-la, Jigsaw conta que esse seria o seu primeiro teste. Em sua frente estava a única pessoa que viu o acidente do seu filho, e também a única que viu o rosto do assassino, mas graças à sua covardia,
dia, ela foi embora para não se envolver, impedindo que o culpado fosse encontrado e sentenciado. E como Jeff sempre fantasiou finalizar as pessoas envolvidas na perda do seu filho, ele teria a chance de salvá-la ou deixar a mulher morrer usando a chave que estava atrás de algumas grades. Ao fim da fita, algumas mangueiras começam a jogar um líquido na mulher, que implora por sua vida, dizendo que não fez nada para Jeff, e ele afirma que esse foi o problema, pois se ela tivesse ajudado, a morte de seu filho teria sido vingada. Com isso, ele vê a moça sofrendo até quase a morte, mas se arrepende disso e corre para pegar a chave. O problema é que a sua pele gruda nas barras de ferro, fazendo com que ele tenha que arrancar um pedaço da face para conseguir tirar a chave. Mas quando iria salvar a mulher, o cara vê que já era tarde, pois ela tinha virado uma pedra de gelo. Em choque, Jeff sai do freezer e encontra uma outra caixa com um bilhete dizendo que uma bala iria acabar com tudo. No verso havia a foto de seu filho, e dentro da caixa, obviamente, uma munição. Bom, operar um idoso com câncer cerebral em fase terminal, num açougue abandonado que deve ter pelo menos um terço das bactérias existentes no mundo, sem qualquer tipo de ambiente esterilizado ou equipamentos e remédios certos, com certeza deve ser a pior ideia que um ser humano já teve. Mesmo se John sobreviver à cirurgia, o que já é extremamente difícil de acontecer, ele ainda teria que torcer para não contrair nenhuma infecção que o mate mais rápido que o câncer. Fora que mesmo com todo o cuidado do mundo, uma furadeira convencional não é exatamente o equipamento ideal para se fazer uma operação dessa. Isso porque os equipamentos cirúrgicos que chegam a se parecer com as ferramentas, na verdade eles são pensados e planejados para proporcionar mais firmeza na hora da operação, fora a diferença de potência. Pois caso vocês não saibam, o osso não é tão duro quanto uma parede de concreto, tanto que se você der uma cabeçada na parede, provavelmente vai quebrar o coco, mas não a parede. E por favor galera, não testem essa possibilidade. Essa falta de preparo pode tornar o procedimento fatal, até porque, mesmo que Lynn tenha limpado todas as ferramentas com álcool, isso por si só não é o suficiente para esterilizá-las, pois equipamentos cirúrgicos sempre passam por um longo processo de limpeza, antes de serem reutilizados em outro procedimento, coisa que não acontece aqui. Quanto a Jeff, esse cara com certeza não iria durar nem na primeira prova de um Round 6 da vida, isso porque ele não analisa as situações, e sai abrindo portas aleatoriamente como se nada de ruim pudesse lhe acontecer. Mas nessa altura do campeonato, Jigsaw já deveria ter sido conhecido na América inteira, isso porque além dos seus métodos de finalizar os outros, quer dizer, de testar os outros, serem extremamente únicos, ele também é um criminoso que testou pelo menos algumas dezenas de pessoas e nunca foi capturado. O rosto do John, depois de ser descoberto por Eric, já deveria estar em noticiários ou cartazes de procurado. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o John é praticamente uma celebridade homicida nesse momento. Portanto, Jeff deveria sacar assim que ouviu a fita, que estava num dos jogos do Jigsaw. E sabendo como esses games sempre incluíam enigmas, armadilhas e uma lição de moral, o homem deveria se preparar para isso. Com esse conhecimento em mente, abrir qualquer porta sem cautela já seria um erro. Mas o pior é que isso poderia ter sido evitado se ele simplesmente colocasse algo entre o batente e a porta, para impedir que ela se fechasse e ele não pudesse voltar. Isso poderia ter sido feito até mesmo com aqueles pedaços de carne que ele encontrou quando se aproximava da porta. Outra coisa que poderia ter lhe ajudado a libertar a mulher era usar suas roupas para amarrá-las às mangueiras e impedir que os jatos fossem lançados nela, ou até mesmo procurar um pedaço de metal afiado para cortar as mangueiras, já que nesse local abandonado deve ter algo do tipo. Até um caco de vidro seria útil. Era só ele cobrir a mão com a manga da blusa para evitar de se cortar. E por falar em blusa, sabendo dos efeitos do gelo na pele humana, Jeff deveria ter coberto o rosto com a gola do seu casaco para que ele não grudasse nas barras de ferro. Fora que o tempo que ele demorou para decidir se iria ou não salvar a mulher contribuiu para falhar no desafio. O que o Jeff não pensou foi que a coitada ali poderia ser de extrema utilidade, pois ela poderia ajudá-lo a resolver os próximos enigmas, já que inteligência não parece ser o forte do Jeff. E estar em maior número também iria ajudar a enfrentar seu sequestrador. Fora que, como eu disse anteriormente, os jogos do Jigsaw sempre envolvem enigmas complicados e lições de moral. Portanto, talvez mais para frente ele precise de 2 pessoas para conseguir prosseguir, ou até mesmo sofra uma punição por deixar qualquer um deles morrer. Enquanto Jeff se ferrava, Lynn estava ocupada andando na oficina do Jigsaw entre várias armadilhas, para ver se encontrava as ferramentas necessárias para a operação, até que ela se depara com uma armadilha que chama sua atenção. Porém, o instinto de Lynn grita para que ela não toque naquela coisa, e ela desvia sua atenção para as ferramentas do lado. E vemos que seus instintos estavam certos, já que assim que ela esbarra na mesa, a armadilha é acionada. O barulho chama a atenção de Amanda, que pergunta se era difícil se concentrar na operação com tantos objetos que podiam ser usados para matá-la ao seu redor, e entrega um machado para a doutora. A lunática vira de costas e dá brecha para que a mulher lhe finalizasse, porém Amanda conta que mesmo se fizesse isso, ainda ficaria presa no dispositivo, já que o menor impacto ao tentar removê-lo faria com que os gatilhos fossem acionados, fora que Jigsaw poderia propositalmente parar seu coração para se vingar, apenas retirando o medidor cardíaco do seu dedo. Portanto, não tem nada que Lynn possa fazer, senão obedecer às ordens que lhe são dadas. Porém, a doutora argumenta que tem ferramentas para abrir um corpo humano, mas não para operá-lo. E Amanda pede que ela se vire nos 30 se não quiser empacotar, e diz que a doutora
doutora se surpreenderia com as ferramentas capazes de salvar uma vida, e só faz lembrar de seu passado, quando era uma viciada que não dava valor à sua existência, até que passou por um dos jogos de Jigsaw e venceu, conseguindo sobreviver e passando a valorizar o seu tempo na Terra. E em uma noite, John aparece em sua casa e lhe faz a grande proposta de que ela lhe ajude com seus planos, nascendo assim uma linda parceria. Mais tarde, Amanda vai até o quarto do seu mestre, contando que Jeff saiu da câmara frigorífica e tentou salvar a mulher, mas logo ela perde a linha e diz que não conseguia ver seu mentor dessa forma, mas Jigsaw a conforta e diz que tinham algumas coisas que precisava que ela fizesse, pois à sua mesa ele lhe deixou um envelope que precisaria ser aberto logo. Ok, Lynn perdeu uma grande chance de se livrar da maior ameaça daquele local, já que a médica deveria ter percebido que Amanda é extremamente instável e completamente alucinada, ameaçando ela constantemente. Por isso, finalizá-la naquele momento, já que a mulher estava de costas, podendo acabar com ela silenciosamente, ajudaria muito a controlar a situação, pois com isso, tudo que a mulher precisaria fazer era aproveitar que Amanda tinha conseguido a anestesia e deixar John completamente dopado, enquanto o manteria vivo até que conseguisse encontrar uma forma de desativar o colar e fugir, pois aquela era a oficina do Jigsaw, onde provavelmente deve ter os projetos do aparelho, pois vimos em Jigsaw 10 que Jigsaw sempre faz os desenhos e projetos de suas armadilhas, e ele deve ter ensinado o mesmo para Amanda. Então, encontrando o projeto, tudo que a mulher teria que fazer seria procurar um interruptor para desligá-lo, ou a chave para abrir o colar. E com tantas ferramentas à sua disposição, eu tenho certeza que encontrar uma forma de abrir aquilo não seria tão difícil. Ou ela poderia aproveitar que Amanda descolou um bisturi para usar ele naquele plano que eu comentei antes de esvaziar os cartuchos da escopeta. Voltando a Jeff, o homem continua andando pelo açougue abandonado, até que encontra o boneco Billy jogado no chão. Isso traz flashes à sua cabeça da morte de seu filho. Meio desorientado, o homem olha para frente e vê outra porta, com a frase escrita, hora de abrir mão. Decidido a ir até o final, o homem força a porta para abrir, acionando um estranho mecanismo. Com um som, um homem começa a gritar de dentro de um tanque, e Jeff sobe lá para ver quem era, até que se depara com um conhecido bem odiado. Em cima do tanque tem uma fita, e ao tocá-la, Jigsaw diz que aquele era um juiz que julgou o caso de seu falecido filho, e deu para o assassino uma pena extremamente curta, de apenas 6 meses. E por causa disso, o Jeff ficou extremamente revoltado, passando dias em ataques de fúria, mas agora ele teria a chance de se vingar, ou de perdoá-lo. Só que para isso, ele teria que queimar os pertences de seu filho, que estavam no incinerador ali do lado, e assim ele teria acesso à chave que libertaria o homem, e permitiria que ambos seguissem em frente. Nesse momento, a máquina é acionada, arremessando diversos porcos em um triturador ali do lado, e jogando os restos dos porcos no tanque onde o juiz estava, e logo ele iria afogar nessa nojeira. E claro que Jeff não perde a oportunidade de humilhar o cara enquanto tudo isso acontece. Mas o juiz implora por sua vida, pedindo perdão pelo que fez, mas dizendo que apenas seguiu as leis do estado e cumpriu o seu dever, e pede que Jeff não se torne um assassino como o homem que ele tanto odeia, pois assim como Jeff, o juiz também tinha filhos. Ao ouvir isso, o cara se arrepende do que estava fazendo, e ao notar que a cada minuto que passava, o número de porcos triturados aumentava, e decidido a não deixar que o juiz fosse mais uma de suas vítimas, já que não conseguiu salvar a mulher congelada, Jeff corre até o incinerador, mas trava ao ver os pertences e fotos do seu filho. Em choque, ele começa a chorar, e se pergunta se realmente queria fazer isso, mas os gritos do juiz mostram que o tempo estava acabando. Então ele aperta o botão, vendo todas as memórias que guardou de seu amado filho queimando. Com isso, a chave cai em uma chapa, e ele consegue pegá-la, correndo para libertar o juiz que estava a poucos segundos de se afogar na gordura. Enquanto isso, Amanda observava tudo friamente, e Lynn se preparava para operar John. E claro que não podemos mostrar muito disso, então digamos que isso foi uma bela aula de como usar uma furadeira, grampos e uma serra. Tudo ocorre bem durante a operação, mas enquanto tinha sua cabeça aberta, John começa a ter vários flashes de uma mulher que amou muito um dia. E quando a doutora pede que ele abra e feche a mão para ter certeza que estava tudo certo, o velho começa a perder a consciência, e seu medidor cardíaco mostra uma diminuição na frequência de batidas. Com isso, Lynn faz de tudo para tentar socorrê-lo, e ainda alucinando com a mulher que amava, John diz a Lynn que a amava, o que deixa Amanda completamente fora de si. Então ela sai da sala de operação e entra em seu quarto, se lembrando de quando assumiu o dever de John e aceitou ele como seu tutor, jurando que cada célula do seu corpo pertencia a ele, e logo ela seguiu sua primeira ordem, capturar Adam e trazê-lo até a estação de esgoto. Aqui vemos o quanto esse primeiro trabalho foi difícil para a mulher, que ainda não era uma completa psicopata, mas vê-lo dizer isso a outra mulher fez com que Amanda entrasse em pânico. Então ela acaba se machucando não sem querer, digamos assim, e volta até a sala de operação, encontrando John bem e estável. Com isso, Amanda o abraça, mas Lynn avisa que ele estava inconsciente e não saberia quem estava ali tocando. Isso é a gota d'água para Amanda, que enforca a garota e se prepara para sacar uma arma, mas John acorda com a barulheira e ordena que Amanda saia da sala. A jovem obedece e John se desculpa pelo comportamento dela, já que a maior fraqueza de Amanda eram suas emoções. Ok, aqui já podemos constatar que
Jeff só é burro mesmo, e não aprendeu nada com seus erros anteriores, já que ele continua abrindo portas sem nenhuma cautela, e nunca coloca algo atrás para impedi-la de se fechar. Agora, quanto à armadilha, como vimos na hora em que a porta se abriu, algum mecanismo acionou o triturador. Portanto, Jeff poderia tentar encaixar o pino de volta no lugar, ou até mesmo quebrar o painel de alguma forma, na esperança de que isso desative a máquina. Outra opção seria procurar algo grande de metal para jogar no meio do triturador, mas esse plano tem uma contraindicação, já que os estilhaços podem sair numa velocidade absurda e acabar perfurando o juiz. Porém, como aquele moedor era para carcaças, a chance maior seria o mesmo travar com um tonel ou com um pedaço de metal. Quanto às pelúcias de seu filho, dava para ver nitidamente que a única coisa impedindo ele de abrir aquela porta era um cadeado. Então tudo que Jeff precisava fazer era arrumar alguma coisa, como um cano enferrujado para quebrar o cadeado. Porém, mesmo se fizesse isso, ainda demoraria uma eternidade para que ele encontrasse a chave dentro da pelúcia certa, o que resultaria em Jeff destruindo grande parte dos brinquedos do filho. Ou seja, de qualquer forma, a melhor opção ainda seria queimar tudo. Fora que teria uma grande chance de Jigsaw ter pensado que Jeff iria tentar fazer de tudo para abrir a porta, e ter colocado alguma armadilha ou dispositivo fatal ali dentro. Então é bom tomar cuidado, pois nunca tem preparo o suficiente quando seu inimigo é o grande John Kramer. E por último, o cara poderia tentar destruir o suporte da armadilha que fazia os porcos caírem dentro do moedor. Ele poderia usar algum cano para isso, e se ele conseguisse, os bichos iriam parar de cair e só ficariam passando reto. Saindo da sala, Amanda continua tendo flashes de quando ajudou John no jogo de Adam e Gordon, e ao fim ela voltou até a estação de esgoto para dar cabo de Adam, dizendo que isso iria ajudá-lo a se libertar. Voltando ao Jeff, vemos o cara indo em direção ao próximo teste, enquanto o juiz vomitava tudo que podia, por conta do cheiro dos porcos em seu corpo. E eu acho que esse cara nunca mais vai comer bacon no café da manhã. E em frente havia uma última porta, dizendo que essa era a grande chance de Jeff. Em frente à porta, outra caixa, com um carregador de pistola. No bilhete dizia que ele estava um passo mais perto de sua vingança, e uma foto de sua filha no verso. E aí o juiz fala que antes dele abrir aquela porta, queria lhe contar que independente da sentença que desse ao homem que matou seu filho, mesmo que fosse uma sentença de morte, nada faria com que a dor parasse, e que a vingança só aumentaria a dor e a culpa. Ou seja, como seu Madruga disse, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Ignorando isso, Jeff chuta a porta, encontrando um homem preso em uma máquina estranha. Com o som da porta, o cara acorda em extremo choque ao ver a situação em que estava. Então Jeff se aproxima devagar e toca a fita em seu peito, onde Jigsaw dizia que aquele era Tim, que para Jeff ele era a representação da morte, mas na realidade era só um jovem de 27 anos que estudava medicina e tinha paz assim como Jeff, ou seja, um mero humano. E ao lado, em uma caixa de vidro, tinha a chave para libertar o dispositivo, que aos poucos iria torcer os membros do cara, como se ele fosse um boneco de pano. A caixa de vidro estava armada com uma escopeta que deveria ser acionada para liberar a chave. E para isso, Jeff teria que levar um tiro pelo homem que matou seu filho, ou vê-lo se retorcer até a morte. Nesse momento, Jeff fica extremamente decidido a ver Tim ser morto, mas o juiz novamente pede para que ele não se torne um assassino, e diz que vê-lo perder a vida seria como ser cúmplice de assassinato. Porém, Jeff permanece indeciso, dizendo que sonhou em finalizar aquele cara por 3 longos anos, deixando que os 2 braços de Tim fossem completamente quebrados. Com isso, Jeff não aguenta mais ver tanto sofrimento, e corre para pegar a chave analisando o dispositivo, e puxando a chave o mais devagar possível, enquanto as 2 pernas de Tim eram quebradas. E aí, Jeff finalmente pega a chave, mas o dispositivo da shotgun se aciona mesmo assim, acertando a cabeça do juiz que estava atrás dele, o finalizando quase que instantaneamente. Em choque com o ocorrido, Jeff se distrai e o aparelho começa a torcer a cabeça de Tim. Jeff até tenta parar a máquina, mas já era tarde. E antes que o homem faleça, Jeff diz que o perdoa, ficando de joelhos em meio aos corpos que ele mesmo finalizou. Bom, tem muita coisa a ser falada nessa situação. Primeiro, Jeff até aqui encontrou todos os indivíduos que participaram de alguma forma do acidente do seu filho, e a missão sempre foi a mesma, apesar do desafio sempre ser diferente. A missão e a lição que Jigsaw quer ensinar ao cara é que vingança não trará o seu filho de volta, e não só isso, como também vai apodrecer o cara por dentro lentamente. E sabendo que seu destino final seria encontrar o responsável pelo acidente, é óbvio que o melhor a se fazer é trabalhar a nossa mente desde o início do jogo, para dar perdão ao assassino, mesmo que não seja o que iríamos querer, pois estamos falando de John Kramer, o homem que finaliza todos que não conseguem aprender as suas lições. Jeff deveria perdoar a todos não na intenção de ser uma pessoa melhor. Tá certo que ser uma pessoa melhor também era uma boa, só que como falta inteligência pro Jeff, ele poderia fazer isso apenas para sobreviver aos testes de Jigsaw, e digamos que ele consegue falhar miseravelmente até nisso. Quanto à arma, Jeff se saiu muito bem tirando a chave do cordão sem acioná-lo, mas ele deveria ao menos ter avisado para o juiz ficar fora do alcance do disparo, para o caso da arma acabar sendo acionada por acidente. E novamente aqui ele tinha a chance de salvar o cara, mas preferiu esperar até o último segundo para fazer isso, resultando em uma falha completa do desafio. O que Jeff poderia tentar fazer antes seria usar
usar algum daqueles canos para enrolar ele na corda da chave, e aí puxar ela fazendo a arma disparar, fazendo isso pelo menos 2 vezes, porque sim, essa escopeta da armadilha pode ser disparada 2 vezes, pois ela tem 2 gatilhos, e como o Jigsaw é sádico, nada impede de terem 2 cartuchos ali para impedir qualquer gracinha com a armadilha. Enquanto Jeff fazia isso, o juiz poderia procurar onde era colocado a chave para libertar o Timothy, em vez de só ficar gritando e andando em volta da armadilha. Voltando para a sala de operação, Jigsaw pergunta a Lynn sobre seu marido, e ela conta que os dois mal se viam mais, e ela nem o reconhecia quando olhava em seu rosto, mas que nesse momento em que estava, daria tudo para vê-lo novamente. Com isso, John diz que não entende como a mulher conseguia ir para os quartos de hotel com estranhos e negligenciar a sua filha dessa forma, enquanto ele joga uma cera quente sobre uma fita escrita Play Me. A médica diz que seu casamento já passou por muita dor e implora para ser libertada, porém Jigsaw pega em sua mão, e antes que pudesse falar, Amanda entra na sala e percebe o que está acontecendo, só que Jigsaw fala que ela poderia ir embora, pois os dois estavam bem. Isso deixa a mulher ainda mais enlouquecida e ela sai da sala completamente irritada. Assim que ela sai, John diz que se Lynn sobreviver a isso vai lhe agradecer, assim como Amanda. Então a médica diz que salvou sua vida e exige ser libertada, mas John conta que não foi a vida dele que ela salvou e continua falando sobre a família dela, pois ela deixou uma filha sem mãe e um marido que teve que lidar com a perda sozinho, além de pacientes que precisavam de uma médica que olhasse em seus olhos quando fosse salvar a vida deles. Enquanto isso, Amanda vai até a mesa de seu mestre e abre o envelope, ficando ainda mais enlouquecida de raiva ao ver o que tinha dentro dele. Em seguida, ela volta até a sala de operações e diz que o sujeito completou o último teste. Então, John pede que Amanda liberte Lynn, mas a maluca se recusa a fazer isso, dizendo que aquela mulher não merecia o direito de viver. Porém, o velho revela que apesar de Amanda estar armada, era Lynn quem tinha o controle de sua vida nas mãos. E John pergunta a sua aprendiz se ela tinha sentido que nenhum dos sobreviventes e vencedores dos jogos merecia viver, como Adam e Eric. E então a mulher conta o que aconteceu com um policial. Após se libertar, Eric saiu pela instalação gritando pelo nome de seu filho Daniel. Isso chamou a atenção de Amanda, que seguiu o cara. Porém, Eric já sabia da sua presença e usou um cano para derrubar a mulher, espancando ela na tentativa de obter informações sobre o seu filho. Mas ao ver que ela não iria falar nada, o policial saca uma faca e tenta finalizá-la. Mas Amanda chuta seu pé quebrado e consegue escapar. Porém, com a dor, o homem fala que Amanda não era o Jigsaw e não era nada perto dele, nem conseguiria ser um dia, o que ativou algo monstruoso dentro da jovem, que voltou até o cara e deu um jeito nele. Porém, Jigsaw fala que Eric não morreu, pois John o encontrou e corrigiu os erros de Amanda, e agora ela teria a chance de mudar de verdade e ser melhor. Caso contrário, tanto ela quanto Jigsaw perderiam o verdadeiro jogo. Sem entender o que estava acontecendo, Amanda entra em choque, dizendo que o que o seu mestre fazia era praticamente assassinato, e que aquilo não fazia ninguém renascer de verdade, pois ninguém muda em seus jogos, todos continuam os lixos que são, e implora para que seu mestre a conserte, pois ela estava completamente quebrada. Nisso, John chora, dizendo que Lynn não era importante para ele, e sim para salvar a vida de Amanda, e por isso ela precisava deixar a mulher viver. Em paralelo, Jeff encontra uma última caixa, com um bilhete escrito que essa era sua última chance, e uma pistola para o carregador e a munição de antes. Com isso, o homem segue em frente e sai na oficina de Jigsaw. Num último esforço, John pede que Amanda liberte a mulher e se liberte consequentemente, mas essa louca não consegue e atira em Lynn. O som do disparo chama a atenção de Jeff, que vai correndo até o local, e sem pensar 2 vezes atira no pescoço de Amanda para salvar a sua esposa. E enquanto Amanda cai no chão agonizando, John revela que esse nunca foi um jogo de Lynn, ou para o Jeff, e sim um teste para Amanda, pois ele tinha descoberto seus jogos secretos, que na verdade eram finalizações a sangue frio, onde as vítimas nunca tinham uma chance de escapar, distorcendo a ideia do Jigsaw sobre testar a vontade de viver das pessoas, e por isso ele tentou de tudo para impedir que sua aprendiz matasse Lynn, dando a ela todas as dicas possíveis, mas agora era game over, e assim Amanda bate as botas. Então, Jeff cai com sua esposa nos braços e aponta a arma para o velho, mas John fala que se o cara quisesse salvar sua esposa, deveria deixá-lo vivo e perdoá-lo pela dor que causou ao casal, pois uma ambulância chegaria em 4 minutos para resgatar todos. Porém, Jeff puxa o gatilho, mesmo sabendo que não tinha balas, mostrando que se ele pudesse, provavelmente teria finalizado o Jigsaw, mesmo que isso custasse a vida de sua mulher. Então, John abre o jogo, falando que ali do lado tinham as ferramentas necessárias para libertar a sua esposa, ou matá-lo, e tudo estava nas mãos de Jeff. Se ele conseguisse perdoá-lo, ele iria ajudá-lo a salvar Lynn. Com isso, Jeff diz que perdoa o cara, mas pega a serra e o finaliza. Mas antes de bater as botas, John toca uma fita, dizendo que gravou aquilo como uma apólice de seguro, contando que agora John seria o responsável por ele perder mais um filho, pois tinha sequestrado sua filha, e ela tinha pouco tempo de oxigênio sobrando nessa altura. Com isso, o medidor dele chega a 0 e Lynn é finalizada. Então as últimas palavras do grande Jigsaw é que ele queria jogar um jogo. Ok, nada disso faz o menor sentido. Primeiramente, galera, devemos entender que Amanda
Amanda conhecia o John Kramer melhor do que qualquer outra pessoa do mundo. Ela foi ensinada por ele, sabia do seu jeito de pensar, agir, bolar planos, ela sabia de tudo, tanto que ela ajudou de perto nos detalhes de vários jogos, e aprendeu bem o suficiente para conseguir fazer os seus próprios, a ponto de ficarem tão idênticos que apenas Carrie notou a diferença nas armadilhas e nos jogos. Ela trabalhou com o cara por meses, e vemos que a relação dos dois era praticamente de pai e filha, sendo que John era um livro aberto para Amanda, e inclusive tentou alertar ela várias vezes durante o jogo para não matar Lynn. Por isso não faz sentido que Amanda não tenha notado nenhum dos avisos, ou sequer desconfiado de algo. E aparentemente ela nem quis saber quem eram as pessoas que ela estava torturando para tentar entender por que eles estavam ali, e o que tinham feito para merecer isso. Fora que Amanda já tinha participado ativamente de 2 jogos, e quando ela estava na mansão com aqueles estranhos, ela disse várias vezes que só tinha um jeito de ganhar um jogo do Jigsaw, seguindo as malditas regras. Mas mesmo assim ela insistiu em quebrar as regras do jogo agora, como se ela não tivesse aprendido nada em seu longo tempo convivendo com o cara. Agora o caso de Jeff é um pouco mais complicado. Diferente de todas as outras vítimas de John, esse cara teve algo que nenhum dos outros teve: diversas chances de fazer a coisa certa. Ele podia ter salvado sua esposa facilmente, pois como John disse, tinha uma ambulância chegando em 4 minutos. Tudo que esse idiota tinha que fazer era deixar John vivo até que sua esposa esteja em segurança, já que o velho iria morrer de qualquer forma por causa do câncer. Afinal, Jigsaw sempre foi extremamente cauteloso, e sabendo que a sua filha estava na mesma casa que ele, Jeff deveria ter presumido que ela tinha sido levada também. E como já sabemos, para ganhar os jogos de Jigsaw basta seguir as regras à risca, e nem isso esse maridão e pai do ano conseguiu fazer. E olha que ele mal precisou se machucar para participar dos desafios, não fisicamente pelo menos. Fala galera, esse foi como derrotar os Jogos Mortais 3. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você começasse a ser caçado pelo Slenderman e passasse por encontros macabros com essa criatura, o que você faria? Quer descobrir o que aconteceu com essas jovens depois de verem um homem sem face? Então clique aqui nesse vídeo, ou fique à vontade para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre praticarem o perdão, pois a vingança pode custar a você mais do que imagina.